Paz do Senhor, meus irmãos. Para nós é um prazer estar mais uma vez com vocês, agora por ocasião da lição de número 6, onde estaremos estudando a condição dos gentios sem Deus. Vamos tratar aí do assunto de como os gentios eram antes de aceitar Jesus como Salvador, e estaremos no decorrer dos estudos daquela mesma forma, na mesma dinâmica, dos slides interativos, com as mesmas preocupações de sempre, mantendo a doutrina bíblica, na íntegra os textos da nossa revista. Se porventura você não tem revista, mas com certeza você pode continuar aí estudando, sabendo que está na íntegra, estudando o texto da lição de número 6. Vamos começar agora com o texto áureo, verdade prática, e a leitura oficial, a leitura que é aquela leitura que nós fazemos em classe. Vamos fazer agora, neste momento. Você pode utilizar aí a Bíblia Sagrada, tá certo? Pode utilizar um dicionário, e assim estará sendo edificado nas Escrituras Sagradas. No final da nossa lição, nós teremos aí uma palavra com o comentarista da nossa revista, né? O pastor Douglas Baptista estará trazendo aí um resumo de toda esta lição de número 6. Vamos começar agora o nosso estudo. Bons estudos, Deus os abençoe em nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, vamos para o texto áureo, que está em Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios da carne, e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está, como os irmãos podem ver, em Efésios, no capítulo 2, os versículos 11 e 12, e Romanos, capítulo de número 4, versículos 12 ao 14. Portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo de número 4, versículo 12 ao 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquele fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Assim, meus irmãos, nós temos aí os objetivos da nossa lição de número 6, onde o objetivo geral é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Assim nós estaremos entendendo aí pelas Escrituras Sagradas, especialmente pela Epístola de Paulo, como se deu, certo, essa privação. Os objetivos específicos, eles estão aí de acordo com cada tópico da nossa lição. O primeiro tópico tem como objetivo conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Nós estaremos aí fazendo o conceito
tá certo? A respeito da circuncisão e incircuncisão, e mostrando as definições de cada um. No segundo tópico, o objetivo específico é explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. O terceiro tópico é afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Portanto, meus queridos irmãos, nós vemos aí que cada tópico tem um objetivo específico. Meus queridos irmãos, na introdução está escrito que na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, conforme os versículos 11 e 12 do segundo capítulo aos Efésios. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Cada um desses aspectos, que são 5, estaremos estudando ao longo desses 3 tópicos, que cada um está dividido em subtópicos. O primeiro tópico, chamados incircuncisão, a síntese dele trata que os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e, por isso, estavam excluídos da aliança com Deus. O segundo tópico é estranho aos conceitos da promessa, trata que a antiga condição dos gentios era desoladora, viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos aos conceitos da promessa. O terceiro e último tópico, que é sem esperança e sem Deus, traz a síntese que a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Assim, estudaremos esses 3 tópicos com bastante atenção. Seja edificado, acompanhe e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Portanto, agora estaremos, de fato, na lição de número 6, que tem como tema, nós já falamos aí logo no princípio da introdução, a condição dos gentios sem Deus. Esta lição ela está aí dividida em 3 tópicos, certo, principais. O primeiro tópico é chamados incircuncisão. Segundo tópico, estranhos aos conceitos da promessa. E o terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. Cada tópico é subdividido em subtópicos, onde o primeiro tópico ele se subdivide em o conceito de circuncisão, primeiro. Segundo, o significado religioso da circuncisão. Terceiro, a circuncisão do coração. Quarto, a circuncisão na nova aliança. Segundo tópico é dividido aí em 2 subtópicos, ou melhor, em 3 subtópicos, onde o primeiro é uma vida sem Cristo, o segundo, separados da comunidade de Israel, e terceiro, alienados aos pactos das promessas. O terceiro tópico é dividido em 2 subtópicos, desprovidos de esperança e sem Deus no mundo. Vamos para o tópico de número 1, que é chamados incircuncisão. Nesse tópico, conforme aí capítulo 2, versículo 11, na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Esse tópico, chamados incircuncisão, é dividido aí no conceito de circuncisão, o significado religioso da circuncisão, a circuncisão do coração e a circuncisão na nova aliança. Vamos para o subtópico 1 do tópico 1, onde a circuncisão, se você analisar bem, aí na página de número, nós estamos na lição de número 6, e o tópico 1, subtópico também 1, página 41,
você pode analisar aí a definição que nós vamos ver agora, na verdade, o conceito de significado de circuncisão. Primeiro, circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. É feita uma cirurgia, certo? Uma pequena cisão, e assim, tanto para meios sanitários e também meios religiosos, era feito essa circuncisão, essa remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual. Mas, de acordo com o preceito da lei, era prescrito também que na lei, como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Era um sinal da aliança com Deus e com o povo de Israel. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros comprados a dinheiro. Aí nós vemos que tanto o povo de Israel como os estrangeiros que faziam aí parte da comunidade quando eram comprados, eles tinham que fazer esse procedimento, pois se eles estivessem ali dentro da comunidade de Israel, participando do mesmo lar, até porque eles também participavam da Páscoa, nós podemos ver isso aí no Êxodo. E quem era circuncidado era tido como, ou melhor, quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Então não tinha pacto, não fazia parte da aliança e, consequentemente, não fazia parte das promessas de Deus, né? Assim, a circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então, o povo judeu ele tinha um sinal. E esse sinal era um sinal exterior feito da carne. E esse sinal, ele era, conforme já falamos, uma circuncisão ou remoção daquela pele do órgão sexual masculino, era tirado. E assim as pessoas do sexo masculino, os homens, eles tinham este sinal que se chamava circuncisão. O tópico de número 2 é o significado religioso da circuncisão. Nós vemos aí que o significado religioso sempre apontava para a santificação, porque o povo de Israel era um povo separado. E esse povo separado, ele tinha que ser distinguido dos outros, tinha que ter uma distinção. E essa distinção, ela era no exterior e apontava para a santificação, pois o povo de Deus, e por que não falar nós, a Igreja do Senhor, nós somos santificados, agora uma santificação pelo sangue de Jesus e pela palavra do Senhor. A santificação pelo sangue é uma santificação interna, que santifica, nos purifica do pecado, e a santificação cotidiana, que ela é externa, através da palavra de Deus. Assim, a circuncisão também ela apontava para a santificação, para a separação, assim como nós somos separados do mundo, né? E como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Exatamente, eis a razão aí pela qual era feita esta circuncisão, esta remoção do prepúcio, exatamente essa remoção no órgão sexual masculino, porque as religiões pagãs e idólatras, elas tinham como culto, ou como um ritual litúrgico pagão, a sexualidade. E com isso era muito relacionado sexualidade com religiosidade pagã naquela época e idólatra. Existiam os cultos de orgias, onde se havia muita depravação e muitas relações sexuais, né? No caso religioso, no sentido de adorar suas divindades pagãs, certo? E era um modo também de adoração
da natureza, da mãe terra, como eles praticavam, e também uma exaltação à fertilidade. E com isso era uma prática corrupta, né, idólatra e impura, pois tratava de algo santo com profano, algo totalmente estranho e reprovável diante de Deus. Portanto, Deus estabeleceu a circuncisão para santificar o povo e assim eles terem esse momento de contemplação e saberem que, na verdade, não se liga uma religiosidade, um culto religioso com práticas sexuais. E o povo tinha que ser separado, e tinha que ser marcado, e tinha que sentir na pele, né? Esse tipo aí de sinal da aliança. Portanto, era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos, pois incircuncisos eram exemplo ou significava dizer que aquela pessoa era idólatra e prostituta, no sentido de se prostituir com outros deuses e com práticas sexuais religiosas, tá bom? Vamos para o subtópico de número 3, do tópico 1, a circuncisão do coração, onde o apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 11, parte B do versículo. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne e realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, o povo gentil, eles também eram circuncidados, porém, não era a circuncisão feita por mão de homens, como o apóstolo Paulo referenda, mas esta circuncisão era no coração, como as Escrituras Sagradas no Novo Testamento ampara, e assim mostra o verdadeiro sentido e a verdadeira circuncisão, que na verdade é aquela do coração. Né? Está em Romanos 2 e 29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão e nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor, onde a circuncisão feita por mão de homens e a incircuncisão onde as pessoas nem sequer faziam, tudo isto para Deus nada importa mais, pois a verdadeira circuncisão, como nós já falamos, é feita no coração, e para Deus há uma só criatura. Foi quebrada essa barreira de separação, onde não tem mais judeus, gregos, gentios, circuncisão ou incircuncisão. Né? Está aí em Gálatas 6 e 15. Vamos para o subtópico 4 do tópico 1. Estaremos agora falando a circuncisão na nova aliança, onde estaremos abordando aí os debates que aconteceu e as deliberações que os apóstolos, os anciãos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles assim resolveram trazer para os gentios, que na época estavam sendo aí exigidos que fizessem circuncisão, e houve um debate. E esse debate, o assunto da circuncisão, gerou discussões calorosas entre judeus e gentios, conforme nós vemos aí em Gálatas e em Filipenses. E em Antioquia a questão ganhou muito dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da Igreja de Jerusalém, lá em Atos capítulo de número 15, essa parte onde bastante conhecida do povo de Deus, onde mostra ali os apóstolos, Pedro toma a palavra, Tiago, e assim eles deliberam e trazem o resultado e mandam a carta por Paulo, por Barnabé e outros, para assim revisitarem os gentios e trazerem as boas novas. Sabendo que nessa carta foram tiradas essas restrições
que estavam mais ligadas às leis mosaicas do que mesmo à prática cristã agora da nova igreja estabelecida por Cristo Jesus, né? Então a deliberação se resume aqui que os apóstolos do assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. E assim foi deliberado, confirmado, e todos agora orientados que a circuncisão é aquela que vem do coração, né? A circuncisão feita por Deus para glorificar o Senhor Jesus Cristo, não aquelas que foram feitas por mão de homens, né? Assim, meus queridos irmãos, vamos para o subtópico de número 2, esse subtópico 2, você pode aí com certeza ir acompanhando, certo? Ele está dividido aí no tópico 2, estranhos aos conceitos da promessa. Nesse tópico ele vai estar dividido em 2 subtópicos, e ele vai tratar, nessa parte, o apóstolo Paulo vai apontar aí situações dos gentios. Capítulo 2, versículo 12, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa. Assim nós vemos, meus irmãos, que nós vamos ver uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel e alienados aos pactos das promessas, tá bom? Vamos ver caso a caso, cada subtópico. Primeiro subtópico é uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Assim, mostra aí que o povo, os gentios, eles estavam vivendo nesse paganismo idólatra, né? E não tinham Cristo, estavam sem Cristo. Tanto que isso indicava aí a religiosidade que os gentios estavam inseridos, pois eram incapazes de estarem inseridos nas promessas messiânicas da salvação, porque o fato era que a idolatria, o paganismo, a volta que eles tinham para o mundo pagão e idólatra, realmente fazia com que eles vivessem separados dessa tão grande, maravilhosa vida com Cristo Jesus, né? Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de suas obras. Ora, aí o ciclo se fecha, uma consequência traz a outra, né? Eles primeiro viviam a vida pagã, você vê aí na primeira parte do slide, né? Com isso, consequentemente, essa religiosidade, essa idolatria pelas quais os gentios viviam, era incapaz de eles terem essa comunhão e fazerem parte dessa promessa salvífica, né? Consequentemente, eles não iam conhecer a Cristo, pois não tinha como conhecer Jesus, né? E receber promessas se viviam numa vida religiosa idólatra, né? E sem nenhuma perspectiva de promessa messiânica, né? Então, realmente era impossível essas questões. Subtópico 2. Esse subtópico 2 trata das separados da comunidade de Israel. Nós vamos ver aqui a desvantagem dos gentios não pertencer à comunidade de Israel. Porque já que o versículo, a palavra de Deus, enfatiza que os gentios estavam, os gentios que não aceitam Jesus como Salvador, né? Eles ainda estão. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, eles tinham desvantagem. Agora não, aceitando Jesus, vão fazer parte de todas essas vantagens em Cristo Jesus, né? Mas aqui está a desvantagem dos gentios que não pertenciam à comunidade de Israel. A desvantagem era que eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Então, eis aí uma desvantagem, né? Algumas questões que, por não fazer parte do povo judeu, da comunidade de Israel, eles tinham essas desvantagens. Outra está em Romanos 9:4, né? Outra questão é que a constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios.
pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. É tanto que quando Jesus Cristo estava pregando lá em Jerusalém, Judeia, a mulher samaritana, outras mulheres que estavam lá gentil, aquela mulher Sírio-Fenícia, elas todas não faziam parte dessas promessas e eram consequentemente separadas da comunidade de Israel. E com isso fazia com que essas pessoas viviam alienadas e estranhas aos conceitos da promessa, né? E outra coisa era que nessa perspectiva a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. E desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e Jacó. Ou seja, nessa perspectiva, nessa visão, a lei e as promessas pertenciam ao povo judeu. O povo judeu era um povo escolhido, selecionado por Deus, como nós sabemos, para ser um povo, um espelho para as nações, né? Para todos que ali o observavam, né? E assim, as bênçãos que Deus prometia para os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, até formar a comunidade de Israel de uma forma bem organizada, né? Mas o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Eis aqui a questão pela qual todos esses privilégios, todas essas vantagens que os judeus, que os gentios no caso, perderiam se não pertencessem à comunidade de Israel, mas tinha, podemos por assim dizer, uma saída, uma bênção para eles. Era que se eles estivessem ligados a Cristo, assim como todo gentio, assim como nós, que talvez você não seja judeu, com certeza, mas está assistindo esse vídeo, nós gentios fazemos parte agora de todas essas promessas por meio de Cristo Jesus, né? E assim Deus nos abençoa, pois nós se voltamos para Cristo, e se voltando para Cristo nós temos todas essas benesses espirituais que também o povo de Israel tem, né? Subtópico 3 do tópico 2, alienados aos pactos das promessas. Da mesma forma, as promessas. Você pode acompanhar isso se você tiver revista. Nós estamos aí no subtópico 3 do tópico 2. O subtópico 3 do tópico 2, na página 43, alienados aos pactos das promessas. Nós vamos agora ver cada passo. Começa com esse texto, está fielmente à revista, né? Todos os textos que você está acompanhando no slide está na revista, só que aqui disposto, como você já percebe, em slides animados, né? Vamos prosseguindo. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Nós vamos ver que esses pactos eles giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Os pactos, nós vamos listar alguns aqui, eles giravam em torno dessa promessa, certo? Até porque a salvação no Antigo Testamento era baseada na obediência a Deus, pela esperança do Messias, do advento do Messias. Então, a pessoa, para adquirir salvação no Antigo Testamento, ele, em primeiro lugar, deveria obedecer a Deus, crendo na promessa que o Messias viria para salvar o povo. E assim era baseado nesse sacrifício, nesse Messias, né? Eles faziam o sacrifício de animais, mas obedeciam a Deus. E o que conta aí para a salvação eram as suas obediências, porém com esperança no Messias que haveria de vir, como de fato veio, e fazemos parte dessa grande e tão maravilhosa salvação. Portanto, os pactos giravam em torno dessa grande promessa, né, do advento do Messias, tá certo? O pacto abraâmico é um exemplo desses pactos, está em Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3. O outro pacto é o pacto mosaico, Deuteronômio 28, versículos do 1 ao 14. E o terceiro pacto é o pacto davídico, que está aí em 2 Samuel capítulo 7,
versículos 13 ao 16. Esses pactos eram reiterações das promessas messiânicas. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Porque, torno a repetir, Israel, ele foi detentor porque foi o povo eleito, escolhido de Deus. Mas Deus tinha um plano, pois Israel ele seria espelho para as nações. Pois foi através de Israel que veio o Messias, veio as Escrituras e a verdadeira religião monoteísta, pela qual todas as outras tinham que se submeter, deixar suas idolatrias e aceitar o Deus verdadeiro, Jeová. Certo? Voltando para a nossa parte cristocêntrica, ou religião cristã, para os gentios, que agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornam-se herdeiros da maravilhosa promessa, conforme Gálatas 3 e 29. E assim nós temos podemos assim dizer, essa salvação em Cristo Jesus para todos os gentios, e com essa salvação faz com que o povo agora não viva mais alienado às promessas, pelo contrário, mas recebam as promessas como herdeiros em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos para o subtópico, ou melhor, para o tópico de número 3, que é sem esperança e sem Deus. É o último tópico da nossa revista, da nossa lição. E eu quero aproveitar para, no final desse tópico, nós estaremos ouvindo uma palavra com o escritor e comentarista da revista da nossa escola bíblica. Ele estará trazendo um resumo geral da nossa lição, tá certo? O pastor Douglas Baptista, onde estaremos sendo ainda mais edificados com esse breve vídeo que ele estará transmitindo para nós o resumo da nossa lição. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Capítulo 2, versículo 12. Ele está dividido aí no tópico 1, desprovidos de esperança, e no tópico 2, sem Deus no mundo. Esse tópico 3 tem esses dois subtópicos. O primeiro, desprovidos de esperança. Nós vamos ver as definições, certo? As razões pelas quais eram desprovidos e o resultado, tá certo? Eu dividi esse subtópico aí do tópico 3, que está na página 44, eles são aí praticamente 4 parágrafos, certo? Esses, não digo assim parágrafo, mas divisões, essas 4 divisões desse subtópico 1, eu assim o nomeei como definições, razões pelas quais eram desprovidos e o resultado. Então, quais são as definições de desprovidos de esperança? A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Então, esperança está totalmente conectado aí à confiança. Certo? Quais foram as razões pelas quais eles ficaram desprovidos dessa esperança? Primeira razão, cultural. Essa razão cultural, podemos confirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo, o que consequentemente pudesse ser ditosa. Então, a cultura grega da época desfaziam e não acreditavam em vida após a morte. Eles acreditavam na aniquilação da alma, morriam, pronto, o corpo acabou, não tinha mais como ter uma vida pós-morte. E assim, não tinham esperança, porque se o corpo padecesse e não houvesse mais vida após túmulo, com certeza esperança de quê? Por isso, é uma razão porque eles não tinham essa esperança. Né? Primeiro, cultural. Segunda, pessoal. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os judeus no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. E por isso não tinha em que sustentar qualquer esperança. Portanto, aí nós vemos que eles também, pela sua ignorância,
eles nem sequer queriam receber, né, essa promessa divina. Né? E o resultado era que, como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. E assim eles viviam sem esperança, e vivendo sem esperança, viviam no medo, viviam nas incertezas e, com certeza, sem Deus na vida. Né? Próximo assunto, sobre o tópico 2, sem Deus. Vamos ver também a razão, as consequências e o resultado final. A razão está aí na expressão sem Deus, não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Eles não acreditavam no Deus de Israel, nem se voltavam para eles. Eles tinham as miríades de deuses e outros mesmos com panteísmo de ídolos, porém não se voltavam ao Deus verdadeiro. Né? E as consequências disso era que eles tinham a vida regida pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Eles viviam numa situação crítica, calamitosa, espiritualmente, porque eles viviam escravizados nas trevas por adorar esses ídolos, esse paganismo tão ferrenho que existia na época, onde adoravam até pessoas vivas, como os imperadores. Né? E o resultado final é que, entretanto e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Ou seja, Deus envia seu Filho para salvar o mundo. E assim aqueles gentios que iam aceitando Jesus, crendo na palavra, eles tinham salvação e tinham Deus na vida. Meus queridos irmãos, finalizando aí o tópico 3, subtópico 2, nós vamos passar agora para a conclusão. E a conclusão será um resumo do escritor e comentarista da nossa revista, da nossa lição. Ouça com atenção e que Deus vos abençoe a todos. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, outra vez eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos a alegria de estar convosco agora para juntos estudarmos a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Nós vimos na lição anterior acerca da nossa velha vida, mortos em pecados e ofensas e vivificados fomos pela graça. E agora, a partir do verso 11 do capítulo 2, o apóstolo Paulo faz algumas advertências para todos nós. Ele começa dizendo: portanto, lembrai-vos que no outro tempo eres gentios. Nesse capítulo 2, do versículo 1 ao 10, estudado na lição anterior, ele disse: olha, vocês estavam mortos em ofensas e pecados, andavam segundo o curso deste mundo, influenciados por forças malignas, segundo o desejo da vossa carne, eram por natureza filhos da ira e desobedientes, mas Deus, pelo seu muito amor e infinita misericórdia, Ele nos alcançou por meio da graça e nos transformou para termos uma vida nova de boas obras. E agora, no versículo 11, ele disse: portanto, não se esqueçam disso. Lembrem-se de que no outro tempo vocês eram gentios. Bem, a expressão gentios quer dizer não judeu. Desse modo, eu e você, todos os nossos alunos, somos incluídos dentro desse contexto, uma vez que nós não somos judeus, somos gentios. E qual é a advertência que o apóstolo Paulo fez? Entre outras, ele diz o seguinte: os judeus tinham os pactos e os gentios
não tinham pacto nenhum. Os judeus tinham a circuncisão e os gentios, consequentemente, eram incircuncisos. E Paulo vai listar aqui 5 tipos de privações, então, dos gentios no tempo antigo. Primeiro, ele vai dizer incircuncisos, como já citamos, e sem Cristo, separados da comunidade de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Esses aspectos, então, que nós vamos destacar. Primeiro ponto, chamados a incircuncisão. Ora, o judeu tinha um pacto. Deus fizera o pacto com Abraão. Todo menino nascido, macho, ele, ao 8º dia, deveria ser circuncidado. Não só os nascidos em Israel, mas também os estrangeiros comprados a dinheiro. A circuncisão era a retirada da pele que cobre o prepúcio ou a glande do órgão sexual masculino. Esse era o pacto, a aliança que Deus fizera com os judeus. E o significado dessa aliança era um significado religioso, estava relacionado com a santificação, uma vez que toda a sorte de idolatria e corrupção quase sempre estavam relacionadas à sexualidade no tempo em que os judeus, no caso Abraão, foi vocacionado por Deus com a promessa. Desse modo, então, a circuncisão, ela apontava para uma vida de santidade, uma vida separada do pecado e comunhão com Deus. E assim, os judeus consideravam quem não era circunciso como separado de Deus, como alguém pecador, não herdeiro das promessas, de tal modo que o judeu até se recusava a compartilhar o mesmo espaço que um gentio, sentar à mesa e compartilhar uma refeição. Nas Escrituras Sagradas, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que sim, de fato, os judeus tinham o pacto da circuncisão e que os gentios eram incircuncisos. Mas havia uma diferença. A circuncisão dos judeus era apenas exterior e era uma obra realizada pelo homem. Mas aqueles que foram agraciados, alcançados pela graça, pelo favor imerecido, eles agora receberam uma outra circuncisão. Não a circuncisão exterior, da glande, do órgão sexual masculino, mas a circuncisão do coração, que não foi operada por homens, mas operada pelo próprio Deus. De modo que a circuncisão do coração, na perspectiva paulina, é maior que a circuncisão exterior do prepúcio, de acordo com o pacto abraâmico. E, desse modo, então, a igreja, quando ela nasce, formada de judeus e gentios, um problema surge entre os irmãos, porque alguns judeus convertidos ao cristianismo querem exigir que os gentios também façam a circuncisão. E a polêmica se torna tão grande que a Antioquia da Síria, por exemplo, um tumulto enorme acontece, de modo que o primeiro concílio da igreja, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, vai tratar dessa questão, decidindo que os judeus, se desejarem, podem continuar fazendo a circuncisão, mas os gentios estão desobrigados dela, porque a circuncisão agora é do coração. Mas, de qualquer modo, Paulo lembra, olha, vocês, os gentios, eram incircuncisos, tanto exterior quanto do coração. Essa é uma lembrança. A outra lembrança que Paulo traz à memória é de que os gentios eram estranhos aos concertos e às promessas. E isso é um fato. Os gentios tinham uma vida sem Cristo e, portanto, antes da regeneração, antes de se converter, não tinham conhecimento algum das promessas, dos pactos que Deus fizera com Abraão, que Deus fizera com Moisés, que Deus fizera com Davi.
os gentios não tinham conhecimento de nenhuma aliança e, portanto, eram ignorantes em relação aos pactos, em relação aos concertos e, em consequência, estavam alienados. E como está aqui registrado na nossa lição, uma vez que os gentios estavam separados da comunidade de Israel, não faziam parte do pacto da circuncisão, também não sabiam dos outros pactos, da promessa messiânica, do pacto com Davi e os demais pactos presentes com o povo israelita. Desse modo, os gentios estão então alienados. E Paulo vai dizer, desprovidos de esperança. Porque um gentio, ao mesmo tempo que desconhecia os pactos abraâmicos, ou davídicos, ou mosaicos, ele também não tinha nenhuma perspectiva na filosofia mundana em que vivia de esperança de salvação ou libertação, até porque a filosofia reinante, na maior parte dos casos, não tinha previsão de dias futuros. A esperança, portanto, era inexistente. A vida acaba e depois do túmulo não há nada a ser esperado. Portanto, os gentios viviam alienados de qualquer perspectiva de esperança. E ainda o apóstolo diz, sem Deus no mundo. Isso não quer dizer que os gentios não tivessem algum tipo de fé. Aliás, eles tinham muita propensão a ser incrédulos, a acreditar. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E o texto de Paulo que diz sem Deus no mundo quer dizer sem o Deus verdadeiro. Eles tinham vários deuses, mas nenhum deles lhes era verdadeiro. Uma certa ocasião, quando Paulo discutia no Areópago, ele disse, olha, eu vejo que vocês são muito supersticiosos, vocês cultuam vários deuses, e tem aqui inclusive uma imagem ao Deus desconhecido. E é esse Deus que eu quero vos falar, porque esse é o Deus único, é o Deus verdadeiro, é o Deus criador dos céus e da terra. Então, meus amados irmãos, o que nós podemos aprender com esta lição, com essa advertência paulina? Ele diz no texto do capítulo 2, versículos 11 a 14, ele diz assim, lembrai-vos de que outrora vocês eram nada, eram ninguém. Vocês não tinham nem conhecimento dos pactos, das promessas. E não era assim a nossa vida de outrora? Quando nós estávamos no mundo, envoltos em pecados, não tínhamos nenhum conhecimento do plano da redenção, do plano da salvação, daquilo que Deus proporcionou para nós, enviando Cristo Jesus para morrer em nosso lugar na cruz. Então, amados irmãos, é importante salientar aos nossos alunos a necessidade de nos lembrarmos quem éramos, de onde viemos e quem nós somos agora. Porque, infelizmente, alguns de nós se esquecem, não se lembram mais de que se são alguma coisa hoje e se receberam alguma coisa hoje, tudo isso é obra da misericórdia divina para conosco. Não é nosso mérito, é mérito do nosso Deus. E assim então Paulo prossegue dizendo que a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós, os gentios, que estávamos alienados dos concertos, da aliança e das promessas, fomos inseridos nela, por obra e misericórdia do nosso Deus, de modo que essa promessa não está restrita à lei, mas esta promessa
também alcança-nos por meio da fé. E nós não podemos nos esquecer jamais de que outrora estávamos excluídos, não fazíamos parte, mas Deus nos revelou através do Espírito Santo o privilégio de fazer parte dessa tão gloriosa redenção. E como nós veremos em lições posteriores acerca do mistério revelado, na verdade, nem os judeus tinham conhecimento disso. Eles tinham uma informação de que havia uma espécie de probabilidade de os judeus, como os gentios, serem alcançados por igual promessa, mas eles não sabiam como isso iria se dar, como isso iria acontecer. Por exemplo, promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ali estão incluídos também os gentios. Mas como isso iria acontecer, os profetas da antiga aliança não souberam, não discerniram, não tiveram a revelação que vai ser dada ao apóstolo Paulo e aos profetas do Novo Testamento. Então, finalizando essa nossa aula de subsídios, a nota de conclusão na sua revista afirma que, no outro tempo, éramos incircuncisos, excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo, separados de Israel, alienados aos concertos e às promessas, desesperançosos, longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, nos aproximou de Cristo, nos aproximou de Israel, nos incluiu na esperança da promessa e nos revelou o único e verdadeiro Deus a quem nós servimos. Bendito seja seu nome para sempre. Muito obrigado, um abraço, até a próxima lição.